Ok, então agora vai começar um novo assunto que é multiplicação e divisão de inteiros. Você já sabia fazer multiplicação e divisão de números naturais, né? Multiplicava normalmente. Tem que saber a tabuada, né? Bom, agora vai ter uma diferença, é que vai ter um sinal esse resultado. O resultado vai ser igualzinho, a única coisa é que você vai ter um sinal positivo ou um sinal negativo. Por exemplo, aqui ó, o mais 3 multiplicado por mais 4 continua dando 12, como sempre deu. Você não vai ter que mudar o resultado porque agora tem sinais, tá? Então os sinais positivos vão dar um produto positivo. Olha só, existe uma regra para você fazer essa multiplicação. Essa aqui é a regra. Para multiplicar e dividir dois números, você vai fazer o seguinte: se os sinais forem iguais, o resultado vai dar positivo. E aí você multiplica ou divide normalmente, mas o resultado vai ser positivo. Agora, se você tiver sinais diferentes, o resultado vai dar negativo. Isso aqui é uma regra de sinais, mas isso aqui, regra de sinais para multiplicação e divisão. Só que isso aqui não é chutado, isso aqui tem um motivo. Eu vou mostrar por que a regra é essa daqui, tá? Mas primeiro vamos somente aplicar a regra aqui. 3 vezes 4 dá 12, você multiplica normalmente. Qual vai ser o sinal? Se os dois são positivos, vai dar positivo. Ou seja, sinais iguais, você vai ter um resultado positivo. Aqui, ó, os sinais são diferentes, um é positivo e outro é negativo. Então, quando os sinais são diferentes, dá um resultado negativo. Tá, e qual é o valor? É o produto deles aqui, que é 15. Então, isso aqui vai dar menos 15. Aqui você tem 6 e menos 4, tá multiplicando. Então, isso aqui vai dar 24. E o sinal é qual? Positivo ou negativo? Negativo, porque sinais diferentes dá negativo, tá? Aqui menos 4 multiplicado por menos 5. Como se faz isso? Multiplica normalmente, dá 20. E o resultado vai ser positivo porque os sinais são iguais. Negativo vezes negativo dá positivo. Essa é a novidade que tem quando você leva em conta sinais, tá? Agora, por que dessa regrinha, né? Isso aqui muitas vezes, a maioria das pessoas aprende essa regra e sai usando. E a maioria dos professores também ensina essa regrinha, é assim que faz e vamos embora. E o pessoal fica fazendo assim o resto da vida. Mas por que dessa regra? Tem um motivo, tá? Eu vou mostrar por que é assim que você faz o sinal do produto e da divisão também. Olha aqui. Tem um motivo isso, tá? Olha, eu vou demonstrar a regra de sinais. Como é que é a regra de sinais? Positivo vezes positivo dá positivo. Positivo vezes negativo dá negativo. E negativo vezes negativo dá positivo, tá? Eu vou provar por que isso é assim. Olha só. Considere que A e B são números positivos, tá? Tipo, mais 3 vezes mais 5. E o sinal, então, vai ser o sinal do resultado aqui, certo? Bom, isso daqui é uma consequência da multiplicação de números naturais. Quando você tem A positivo e B positivo e multiplica, vai dar um resultado positivo e o módulo é o produto desses módulos aqui. Legal. Isso aqui, então, não precisa justificar porque isso aqui é exatamente compatível com o que você já fazia antes lá para os números naturais, né? Quando era todo mundo positivo. Agora, e quando você tem um positivo e negativo? Por que vai dar negativo? Por que dá isso? Aí você vai ter que usar o seguinte. B menos B dá quanto? B menos B dá 0. B menos B dá 0. Tá certíssimo. Toda vez que você soma um número com o simétrico dele, dá o resultado 0, né? Quando você soma, por exemplo, 5 somado com menos 5, dá 0. Você somou um número com o simétrico dele, né? Isso vale para qualquer número, tanto faz para positivos ou para negativos. Por exemplo, vamos pegar aqui o número menos 8 e vamos somar com o simétrico dele. Que é o simétrico de menos 8? O simétrico de menos 8 é 8, é mais 8. E quando você faz essa soma aqui, isso aqui dá 0 também. A soma de um número com o seu simétrico sempre dá 0. E B menos B é a soma de um número com o seu simétrico, certo? Agora eu vou falar uma outra coisa aqui.
O simétrico do número, ele tem essa propriedade, tá? Quando você tem o número A e soma com alguém que você não sabe quem é, e esse resultado dá zero, olha só, o único número que somado com o número original dá como resultado zero, só existe um número que tem essa propriedade. Quem é esse número? Esse número é o simétrico de A. O simétrico é o único número que tem a propriedade de, ao ser somado com o número original, dar como resultado zero. É o único, não tem outro. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, o B menos B vale zero, tá? B menos B vale zero. E quando você multiplica um número por zero, qual vai ser o resultado? Zero. Número qualquer multiplicado por zero, o resultado vai ser sempre zero. Isso sempre vai ser válido, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número A e eu vou multiplicar por zero. Claro, isso aqui eu sei que é zero, tá? Isso aqui eu tenho que demonstrar isso? Não, isso aqui é uma propriedade óbvia da multiplicação. Um número multiplicado por zero dá zero, certo? Tá, agora eu vou trocar esse zero aqui por B menos B, porque B menos B é a mesma coisa que zero. Então eu vou trocar esse A por B menos B. Então, A vezes B menos B dá zero, ok? E agora eu vou usar uma propriedade chamada propriedade distributiva. Quando você está multiplicando uma expressão, por exemplo, x vezes y mais z. Isso aqui é a mesma coisa que x vezes y mais x vezes z. Isso aqui se chama propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Você pode fazer isso sempre. Olha só, se você tiver 10 vezes 5 mais 3, que dá 80, ou você faz 5 mais 3 direto, que dá 8, e multiplica por 10 para dar 80, ou então você faz 10 vezes 5, que é 50, mais 10 vezes 3, que é 30. Dá 80 do mesmo jeito, tá? Então eu estou mostrando a propriedade distributiva. E esse B menos B eu posso escrever como o B menos B é a mesma coisa que o B somado com o simétrico de B. Pronto. Isso é B somado com o simétrico de B. Tá certo, eu estou somando o número com o simétrico dele, que dá zero, certo? Tá aqui onde eu comecei. Então o meu zero já se transformou nisso aqui. Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva, tá? O cara que está multiplicando, ele vai multiplicar todo mundo que tem lá dentro. Então isso aqui vai ficar assim, ó. A vezes B. E aqui eu vou ter A vezes menos B. A vezes menos B. Certo? A vezes menos B. Isso aqui dá zero. Isso aqui dá zero. Então olha só. Olha para esse número AB e olha para esse número aqui. Esse número é um número que somado com esse outro aqui dá zero. Quando é que um número somado com o outro dá resultado zero? Quando esse outro é o simétrico dele. A gente fez isso aqui, né? Ó, aqui ficou meio bagunçado, me desculpem. Vou escrever aqui no cantinho, depois eu pego outra folha. Olha só, quando eu tenho assim, A somado com alguém que eu não sei quem é, dando como resultado zero, esse alguém só pode ser o simétrico do número. É o único número que tem essa propriedade. O simétrico é o número que, somado com o número original, dá como resultado o elemento neutro, que é zero. E é o que a gente tem aqui, ó. A gente tem um número desconhecido, que eu estou justamente querendo saber quanto é que é isso, né? A vezes menos B. O A vezes menos B é quando eu estou querendo descobrir quanto é que vale. Mas o A vezes menos B é um número que, somado com o AB, dá zero. Então esse A vezes menos B, ele é o simétrico de AB. O simétrico de AB. Que coisa interessante. Então eu acabei de demonstrar que o número positivo multiplicado por um número negativo dá como resultado um número negativo. Olha só, eu acabei de demonstrar isso. E o valor é o mesmo, só tem o sinal aqui, né? Então quando você multiplica dois números,
um positivo e um negativo, o resultado vai ser o próprio produto deles e o sinal vai ser o sinal negativo. Então, positivo vezes negativo dá negativo. É justamente a regra de sinais, né? O produto de dois números de sinais diferentes dá negativo. E esse outro aqui, menos A vezes menos B é igual a A vezes B. É a mesmíssima coisa. Eu quero mostrar que menos A vezes menos B dá exatamente mais AB. Como que a gente vai fazer isso aqui? Olha só. Eu já sei que A multiplicado por menos B dá menos AB. Eu já acabei de mostrar isso. É essa propriedade aqui. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse A e vamos mudar o nome. Isso aqui vale para letras AB, que são números na verdade, mas vale para qualquer um deles, tá? Então, digamos que ao invés de ter A, você tivesse X. Então eu posso dizer que X vezes menos B é menos X vezes B. A única coisa que eu fiz aqui é trocar a letra A pela letra X, mas vale do mesmo jeito, tá? A letra é só uma abstração. Ok, então eu tenho que isso aqui é verdadeiro. Vamos agora então pegar esse X e vamos trocar esse X por menos A. O X pode ser qualquer valor. Então eu vou colocar menos A no lugar de X. Olha só. Eu tenho que X vezes menos B vale menos XB. Eu vou pegar o X e vou colocar menos A no lugar dele. Então aqui eu vou ficar com menos A vezes menos B é igual a... O que vai ficar aqui? Menos XB. Então vai ficar menos, aí você coloca aqui, quem é o mesmo, o X é menos A, né? É o menos A que está multiplicado por B. Mas acontece que eu sei que o menos A multiplicado por B é igual a menos AB. Então eu posso fazer isso aqui, ó. É menos AB. E quando você pega o simétrico do simétrico de um número, dá um número com sinal positivo. Olha só, isso aqui você pode dizer que é uma eliminação de parênteses. Esse sinal negativo, quando você coloca o menos aqui na frente, você vai eliminar esse parênteses e ele vai virar mais AB. Então a gente vê claramente que o produto de menos A, um negativo, por menos B, um outro negativo, dá como resultado mais AB, que é um positivo. Então essa aqui é a terceira regrinha de sinais, né? É a regrinha de sinais que fala produto de negativos dá um resultado positivo, ou seja, sinais iguais dá mais. Ou seja, positivo vezes positivo dá positivo e negativo vezes negativo também dá positivo. Por isso que existe essa regrinha de sinais que a gente utiliza, mas ela é uma consequência dessas propriedades das multiplicações.